Olá! No vídeo de hoje vamos explicar uma das notícias mais importantes sobre energia no mundo. O Japão anunciou que vai reativar a maior usina nuclear do planeta, 15 anos depois do desastre de Fukushima. O que isso significa para a segurança, o meio ambiente e o futuro da energia? Vamos descobrir. Em dezembro de 2025, autoridades japonesas aprovaram um passo decisivo para retomar as operações de Kashiwazaki Kariwa, o maior complexo nuclear do mundo. Essa gigante da energia estava parada desde 2011, após o terremoto e o tsunami que causaram o desastre de Fukushima, considerado o pior acidente nuclear desde Chernobyl. A decisão de reativar essa usina marca uma virada significativa na política energética japonesa, que foi drasticamente alterada após a catástrofe de 2011. Para entender o peso dessa notícia, precisamos voltar no tempo. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9, o mais forte já registrado no Japão, atingiu a costa nordeste do país. O tremor gerou um tsunami devastador, com ondas que chegaram a mais de 10 metros de altura, invadindo a usina nuclear de Fukushima Daiichi. Os sistemas de resfriamento da usina falharam, resultando em múltiplos derretimentos de reatores. O acidente liberou uma quantidade massiva de radiação, forçando a evacuação de centenas de milhares de pessoas e criando uma zona de exclusão que existe até hoje. A crise de Fukushima abalou a confiança global na segurança da energia nuclear e levou o Japão a uma decisão drástica: paralisar praticamente todos seus reatores nucleares. Na época, o país tinha 54 reatores em funcionamento. Após o acidente, todos foram desligados para inspeções de segurança e reavaliações. Ao longo dos anos, com novas e mais rigorosas regras de segurança, o Japão começou a reativar lentamente algumas de suas usinas. Das unidades que ainda eram operáveis, apenas 14 voltaram a funcionar. Esse processo foi lento e cheio de debates, mostrando como a sombra de Fukushima ainda paira sobre o país. E é nesse contexto que a reativação de Kashiwazaki Kariwa se torna tão relevante. A usina de Kashiwazaki Kariwa está localizada na província de Niigata, cerca de 220 quilômetros a noroeste de Tóquio. Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, ela possui 7 reatores e uma capacidade instalada de aproximadamente 8,2 gigawatts. Isso é energia suficiente para abastecer milhões de residências, o que a torna a maior usina nuclear do mundo em capacidade de geração. Mas aqui está um detalhe, que adiciona uma camada de complexidade e polêmica à história. A usina é operada pela Tokyo Electric Power Company, mais conhecida como TEPCO. Sim, é a mesma empresa que estava no comando de Fukushima Daiichi durante o acidente de 2011. A TEPCO enfrentou críticas severas por falhas de segurança e má gestão da crise, o que levanta muitas questões sobre sua capacidade de operar de forma segura um complexo nuclear ainda maior. A empresa afirma ter implementado medidas de segurança muito mais robustas, incluindo muros de proteção contra tsunamis e sistemas de resfriamento aprimorados, mas a desconfiança ainda é um grande obstáculo. A decisão de reativar a usina não foi simples. Ela passou por um longo e tortuoso processo de aprovação. O ponto decisivo veio com uma votação na Assembleia da Província de Niigata, que deu seu apoio ao governador Hideo Anazumi, um defensor da reativação. Esse apoio político local foi crucial para que o governo central pudesse seguir com o plano de colocar a usina de volta em operação. A aprovação foi baseada em anos de inspeções e na promessa da TEPCO de que as novas medidas de segurança são capazes de resistir a desastres naturais extremos, incluindo terremotos ainda mais fortes do que o de 2011. O governo japonês vê a reativação como essencial para garantir a estabilidade energética do país. Mas essa visão não é unânime. Como era de se esperar, a decisão dividiu profundamente a população local e gerou uma onda de reações. Logo após a aprovação, cerca de 300 manifestantes se reuniram para protestar contra a reativação. O medo de um novo acidente nuclear é palpável. Muitos carregavam cartazes com mensagens que questionavam a segurança da usina e a capacidade da TEPCO de evitar outra catástrofe. Essa desconfiança não é apenas de um pequeno grupo. Pesquisas de opinião realizadas na província de Niigata mostram que uma parte significativa dos moradores ainda duvida que as condições de segurança tenham sido totalmente atendidas. Eles questionam se as lições de Fukushima foram realmente aprendidas e se os interesses econômicos não estão sendo colocados acima da segurança da população. Essa tensão entre a necessidade energética e o medo de um novo desastre define o debate público no Japão hoje. Então, por que o governo japonês está tão determinado a reativar Kashiwazaki Kariwa? Mesmo com toda a controvérsia, as razões são principalmente econômicas e estratégicas. O Japão é um país com poucos recursos naturais e depende muito da importação de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural,
para gerar energia. Essa dependência torna a economia japonesa vulnerável às flutuações dos preços internacionais e a crises geopolíticas. A paralisação das usinas nucleares após Fukushima aumentou drasticamente os custos de energia e as emissões de carbono do país. A retomada da energia nuclear é vista pelo governo como uma peça fundamental na sua estratégia de segurança energética. Além de reduzir a dependência de importações, a energia nuclear é uma fonte de baixa emissão de carbono, o que ajuda o Japão a cumprir suas metas climáticas e combater o aquecimento global. Esse dilema não é exclusivo do Japão. Muitos países ao redor do mundo enfrentam desafios semelhantes. Eles precisam encontrar um equilíbrio entre garantir um fornecimento de energia estável e acessível, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de suas populações. A decisão do Japão de voltar a apostar na energia nuclear será observada de perto por outras nações que também estão reavaliando o papel dessa fonte em suas matrizes energéticas. E o que acontece a partir de agora? O plano da TEPCO é ambicioso. A empresa pretende colocar o primeiro dos 7 reatores de Kashiwazaki-Karuwa em operação já em janeiro de 2026. As outras unidades poderão voltar a funcionar gradualmente nos anos seguintes, dependendo de novas aprovações e avaliações de segurança. No entanto, o caminho à frente ainda é incerto. A forma como essa reativação será conduzida e, mais importante, a capacidade da TEPCO e do governo de reconquistar a confiança pública serão os pontos-chave para determinar o futuro da energia nuclear no Japão. O sucesso ou o fracasso dessa empreitada pode influenciar a política energética global por décadas. O mundo estará observando cada passo. E você, o que acha dessa reativação? A energia nuclear é parte da solução para o futuro energético mundial? Ou um risco que ainda não podemos correr? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se aí no canal para mais análises como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.